Boa noite, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue sempre sobre as nossas vidas, amém? É bom estar aqui novamente para falar um pouco sobre a palavra do Senhor. Hoje o nosso culto aqui vai ser apenas um resumo muito curto daquilo que a gente vai falar no nosso culto presencial hoje, culto de Santa Ceia também. Hoje pela manhã tivemos a ceia em drive-thru aqui na igreja, graças a Deus. Um auxílio muito grande para aqueles que não podem estar vindo no culto presencial e tiveram assim, nós tivemos vários momentos de ceia ministrada a esses irmãos. E hoje à noite, no culto da ceia, nós vamos estar aqui e vamos falar sobre esse texto de Colossenses 1, os versos 27 ao 29. E isso dentro da nossa temática desse mês de setembro, que é marcas de um coração dedicado ao Senhor. Essa primeira marca que nós vamos tratar hoje não é que ela é a mais importante do que as outras, são marcas. Então eu vou falar sobre marcas. Teremos também o pastor Wycliffe, que vai falar para a gente também sobre uma marca, e o seminarista Genival também, que tem nos apoiado, e vai nos falar conosco também sobre uma marca. Então o texto que nós vamos falar hoje está aí, Colossenses capítulo 1, versos 27 ao 29, que espero que os irmãos leiam em casa, dá uma pausa no vídeo, faça a leitura para a gente continuar a nossa exposição. Senhor, seja sobre nós, nos abençoe, nos traga, Deus, aquilo que a Tua palavra tem e nos desafie, em nome de Jesus, o Espírito Santo que habita em nossas vidas, para viver essa marca que é de alguém que tem um coração dedicado ao Senhor. Nós pedimos que o Senhor seja sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Queridos, é interessante que o livro de Colossenses, capítulo 1, o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Colossenses, ele vai falar sobre a supremacia de Cristo, aí bem no começo, e vai falando isso sobre a excelência da pessoa e da obra de Cristo. O pastor Silas falou sobre a suficiência hoje pela manhã. E esse texto aqui, essa parte, ele traz fortemente aos Colossos, como se dissesse assim, olha, uma marca que vocês não podem esquecer jamais, é a marca da maturidade. Aí ele vai dizer, porque Cristo em vós é a esperança da glória. Então, o apóstolo traz aqui, dentro desse texto aqui, três perspectivas ou três incumbências daqueles irmãos que têm maturidade cristã, ou seja, daqueles irmãos que de fato crescem no caminho do Senhor, no entender a sua palavra e passam então a viver de forma não como crianças, mas crescendo na palavra de Deus ou no andar com a palavra de Deus, como aquele texto que a gente gosta muito, de Provérbios 4:18, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então dá a ideia de uma caminhada em progresso. E o apóstolo Paulo diz justamente isso. Aquele que caminha em progresso é aquele que caminha em maturidade, desejando alcançar a maturidade. Ele aponta para Colossos ou para os Colossenses, a igreja ali, e diz assim, o progresso é lutar para estar cada vez mais no patamar de maturidade cristã. E o que ele diz nesse aspecto assim, de forma mais clara e bem resumida, quais são as características ou as incumbências de alguém que tem maturidade cristã. Ele diz, em primeiro lugar, que a pessoa madura em Cristo, é aquela pessoa que se dedica em proclamar a Cristo. Cristo em nós é a esperança da sua glória. Então, a primeira característica de alguém que alcança a maturidade cristã é a proclamação desse Cristo constantemente. É o falar de Cristo para as pessoas, é aquilo que a gente sempre diz, é o beabá do cristão. Você tem maturidade, então você fala do amor de Deus, você fala desse Senhor que te resgatou das trevas para a maravilhosa luz e que de fato te deu uma nova vida. Então a maturidade faz o cristão olhar para si e ser desafiado a falar de Cristo para as pessoas.
Se a gente não fala do Senhor, não fala de Cristo, da palavra de Deus para as pessoas, nós temos que questionar se nós somos cristãos maduros. Isso é muito sério. Nós precisamos parar diante do Senhor e fazer uma autoanálise de forma verdadeira. Será que eu tenho de fato vivido a prática da proclamação desse Cristo todos os dias na minha vida? Se eu não faço isso, eu preciso entender que eu estou longe da maturidade cristã, do entendimento maduro, de ser um cristão maduro, bem alimentado e que tem corpo diante do Senhor no sentido de crescimento. A segunda questão que Paulo traz aqui para nós, dizendo sobre esse cristão maduro, ou quem alcança a maturidade, a característica ou a incumbência é de viver uma vida de discipulado. Uma vida de discipulado. Paulo ele vai dizer que, de fato, ele se esmerilha, ou ele gasta o seu tempo em anunciar a todo homem um Cristo todo, para que eles possam, de fato, se tornarem ou se apresentarem um homem perfeito em Cristo. Observamos, então, o texto da palavra quando ele traz dizendo justamente isso. Olha, eu me dedico em criar ou anunciar o Evangelho para as pessoas e me dedico em discipular pessoas. Na verdade, a grande comissão está exatamente nisso, de pregar o Evangelho e de fazer discípulo de todas as nações. Então, o segundo questionamento é, se eu sou um cristão maduro, então eu sou alguém que gasta tempo em fazer discípulos, em ensinar outras pessoas a viverem para Cristo, em gastar tempo com outras vidas, para que a minha vida abençoe outras através da palavra do Senhor. Gente, é interessante quando a gente olha a igreja de hoje, olha a igreja do passado, de um passado recente, o quanto que a igreja se dedicava mais em discipular. A gente usava mais as revistas de primeiros passos, de discipulado, para fazer com o vizinho, para fazer com as pessoas que vão se achegando a nós, e hoje a gente já não vê tanto isso. Eu preciso discipular, eu preciso falar de Cristo para as pessoas, eu preciso chegar a estar perto delas para ensiná-las a viver para o Senhor. O apóstolo Paulo está dizendo isso, um cristão maduro é um cristão que proclama, mas é um cristão que, de fato, vive fazendo discípulo de Cristo, gastando tempo com outras pessoas, para que elas cresçam também diante de Cristo, diante da palavra do Senhor, e se tornem também maduros, para assim continuar o ciclo da vida cristã. Proclamar, discipular, gastar tempo com eles, ensinando a eles, para que assim a gente possa ter pessoas saudáveis espiritualmente falando. Precisa sim discipular, fazer discípulos. As igrejas quase que têm deixado essa tarefa para a escola bíblica dominical, porém na escola bíblica cada vez mais as igrejas têm se esvaziado, as pessoas não têm buscado o ato de aprender mais a palavra do Senhor. Isso é triste, mas é a realidade que nós precisamos mudar. Cristãos maduros são cristãos que discipulam. E, por fim, o apóstolo Paulo traz aqui uma terceira característica, dizendo justamente que aquele cristão que é maduro é alguém que proclama, é alguém que discipula e é alguém que luta intensamente todos os dias para viver a Cristo. Para viver a Cristo. Ele diz que ele se esmerilha, se afadiga, se esforça o mais possível segundo a eficácia daquele que opera eficiente em mim. As últimas palavras dele no versículo 29. Ele está dizendo que, olha, eu luto nessa vida e me dedico, intensifico para viver para aquele que opera em mim, que eficientemente vive em mim. Cristo em mim é a esperança da sua glória.
Eu me dedico, ele está dizendo para Colossenses aqui, ou para a igreja em Colossenses, para os Colossos, que de fato ele se dedica para ser mais santo, ele se dedica para viver a palavra do Senhor nele, ele se dedica para colocar essa palavra em prática, para orar mais, para ler mais a Bíblia, para gastar mais tempo de jejum, de oração, de falar de Cristo, para gastar mais tempo reconhecendo os seus pecados e lutando para deixar esses pecados de lado, para ser um homem melhor, um pai melhor, um filho melhor, um esposo melhor. Ele está dizendo que ele se dedica assim à fadiga em tornar as pessoas discípulas do Senhor, porque ele faz isso, esse que opera nele, faz com que ele olhe para ele e diga, de fato eu preciso viver ao exemplo de Cristo. Eu preciso falar dele, discipular as pessoas a viverem como ele, porque eu me dedico todos os dias para viver como ele, para ser como ele, andar como Cristo andou, viver como Cristo viveu, amar como ele amou, amando a Deus acima de todas as coisas e amando ao próximo como a mim mesmo. É assim que ele diz. É interessante como a gente olha o apóstolo Paulo falar isso para os Colossos numa época tão distante, 2000 anos para trás, e a gente fala assim, mas ele está dizendo da nossa realidade. Nós precisamos de igreja cheia de cristãos maduros. Nós temos igreja onde os cristãos têm síndrome de Peter Pan, que não querem crescer, querem ficar da mesma forma o tempo inteiro, a vida inteira, até que ele volte. Mas não é isso que a palavra diz. A palavra diz que nós precisamos crescer no Evangelho de Cristo e fazer aquilo para que nós somos chamados pelo Senhor. Nós precisamos proclamar a Cristo, nós precisamos discipular as pessoas a serem exemplos de Cristo, mas nós precisamos ter em nós essa marca de maturidade e de vida com Cristo, de colocar as coisas da nossa vida no centro da vontade de Deus. Deus te abençoe, tenha misericórdia de você, tenha misericórdia de mim e de nós, para que a gente alcance essa primeira marca de um coração dedicado ao Senhor. Maturidade, a busca da maturidade, o alcançar a maturidade, o ser maduro diante de Deus. Senhor, seja sobre nós, nos abençoe, tenha misericórdia. A tua graça que nos alcançou, seja ela que faça valer aquilo que o Senhor tem para nós. Nos desperte, Deus, a lutar pela maturidade, pelo crescimento, proclamar, discipular, viver o Evangelho do Senhor, a tua palavra. Seja sobre nós, nos desperte como igreja, como diz Deus, o nosso cântico, vivifica a tua igreja, Senhor. Seja sobre nossas vidas, nos abençoe, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja sobre nós, povo de Deus, não só aqui, não só agora, mas em todo lugar e sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe, meu querido.